Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Título da semana 3, Quando sou fraco, então é que sou forte. Autores Esdras Mai e Miguel Mar. Sexta-feira, ler com oração, 2 Coríntios 1:3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O Deus que conforta os abatidos. Como vimos ontem, Paulo se submetia ao campo de ação que o Senhor lhe determinara. No versículo seguinte, continuam a ser-nos mostradas as limitações que o apóstolo sofria. 2 Coríntios 7:5 diz: Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. As restrições de Paulo eram tanto exteriores, lutas, como interiores, temores. Da mesma forma, somos atribulados por circunstâncias difíceis ao nosso redor e por conflitos internos. As pressões são enormes e podemos ficar entristecidos. Todavia não desanimamos, pois há esperança para nós. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7. Amado leitor, apesar das tribulações, não fique desanimado. Nosso Deus é aquele que conforta os abatidos. Ele nos encoraja a não esmorecer, mas prosseguir. Portanto, em vez de olhar para situações e pressões, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, vamos aprender a nos submeter às restrições do Senhor. Paulo desejava ir a Roma para pregar o Evangelho, todavia não conseguiu. Por que não? Porque estava sob a restrição de Deus. Tempos depois ele foi para Roma, sim, mas em cadeias, e lá pregava em sua casa, onde se encontrava em prisão domiciliar. As coisas não saíram como ele planejara. Ele também queria ir para a Espanha, que naquela época representava os confins da terra. O próprio Jesus havia dito aos discípulos que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Então ele queria ir até a Espanha, mas nunca chegou até lá, porque Deus não o permitiu. O irmão Atmani, um servo muito usado por Deus, traçou um plano de evangelização de toda a China continental em 20 anos. Ele pretendia criar um exército de evangelistas saindo das 3 maiores cidades portuárias espalhadas ao longo da costa da China, onde estavam as 3 maiores igrejas, e alcançar o centro do país, de onde sairiam de novo em leque para conquistar o resto da China. Todavia, não pôde executar o plano, pois ficou 20 anos na prisão, como uma semente para que o viver da igreja, o ministério da Nova Aliança, pudesse espalhar-se por todo o Sudeste Asiático, Ásia e depois pelo Ocidente. O irmão Ni não realizou seu desejo de evangelizar a China em 20 anos. Ele ficou na prisão por 20 anos, pois Deus o restringiu. O irmão Dong também é um exemplo de submissão. Muitos lhe perguntavam se iríamos aos países muçulmanos para pregar o Evangelho, e ele então respondia o seguinte: de onde Deus nos chamar e aonde Deus nos enviar, para lá iremos. Se Deus não nos chamar, se Deus não nos enviar, nós não iremos. O irmão Dong sabia exatamente o que Deus lhe demarcara e não excedia o limite. Isso é tremendo. Queridos irmãos,
Deus seguramente demarcou ao irmão Dong a América do Sul, Europa, América do Norte, América Central, África e Ásia. Estamos hoje nesse ministério, portanto, aprendamos a nos submeter à restrição de Deus. Diante de todo esse contexto, qual é a nossa comissão na expansão do Evangelho? Certamente não somos um movimento de massas, visando agregar multidões de pessoas superficiais que buscam apenas o Evangelho da prosperidade. Pelo contrário, a comissão que Deus nos deu é uma porta estreita e um caminho apertado. É a palavra profética. É viver a realidade do reino dos céus para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Sendo assim, se nos submetermos aos limites que o Senhor demarcou a cada um de nós, seremos abençoados. Pergunta de hoje: por que o apóstolo Paulo não pôde ir até Roma e Espanha, embora fosse esse seu desejo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.